Qual é o significado da expressão nascer da água e do Espírito? Qual é o papel da palavra de Deus na regeneração e na transformação do ser humano? E por que que todos os seres humanos necessitam de regeneração? São assuntos como esse que nós iremos abordar na nossa 9ª aula desse primeiro trimestre de 2026. Eu espero que até aqui você tenha aí aprendido a palavra de Deus, compreendido a palavra do Senhor aqui no nosso canal. Se ficou alguma aula que você ainda não assistiu, ou trimestres anteriores, você pode recorrer às nossas playlists. Inclusive, eu quero fazer uma sugestão a você na segunda aula do segundo trimestre de 2025. A aula sobre o novo nascimento aborda também um pouco sobre esse assunto que nós vamos tratar hoje, que é o Espírito Santo na função de regenerador, e naquela aula lá na época nós tratamos sobre o novo nascimento. Então a gente fala um pouquinho sobre aquilo que vamos falar hoje. Então é bom você ter aí, né, um acompanhamento do nosso canal, tá sempre participando para que você possa sempre compreender a palavra do Senhor. Como eu disse, hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo, o regenerador. É uma lição que pertence a esse trimestre, a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em 3 pessoas coeternas. Esse trimestre que está sendo comentado pelo pastor Douglas Batista, e até aqui um material de mão cheia, muito bom. A gente requer um pouquinho de atenção, né, de estar sempre buscando, cavando para trazer as informações corretamente, porque é uma aula que ela não é tanto da teologia prática, é um pouco mais teórica e você precisa se aprofundar um pouquinho mais, mas até aqui Deus tem conduzido os nossos passos e a gente tem conseguido compreender a palavra do Senhor. Então, seja bem-vindo, esse é o nosso canal, eu sou o pastor Renato Promochenko, sou pastor aqui na Primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Eunápolis, pastor auxiliar, e eu espero que você já faça parte do nosso canal. Se não faz ainda, é aqui a primeira vez, então faz aí aquele joinha, faz a sua inscrição, ativa o sininho e vamos aprender a palavra do Senhor. Vamos à nossa introdução. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse novo nascimento, essa regeneração que é efetuada pelo Espírito Santo. Esse novo nascimento é uma obra indispensável para a salvação. Não existe possibilidade de ser salvo se não for passar pelo o novo nascimento. É isso que nós vamos aprender na aula de hoje. O próprio Jesus ensinou que para entrar no reino de Deus é necessário nascer de novo. Não se trata aqui de uma mera mudança da aparência, uma mudança do exterior, não. É uma transformação do nosso interior, não do exterior. E essa lição, ela apresenta o Espírito Santo operando esse plano que faz parte da Trindade, e nesse plano da Trindade, o Espírito Santo ele é o agente da regeneração. A atuação dele revela um milagre divino que regenera a natureza humana que está caída, completamente corrompida pelo pecado, mas ele consegue conceder nova vida para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Vamos ao nosso primeiro ponto, falar sobre regeneração, uma obra da Trindade ou uma obra trinitária. O primeiro tópico, nós vamos falar sobre a doutrina bíblica da regeneração. A regeneração, ela é uma obra sobrenatural e exclusivamente de Deus. É essencial para que o homem entre em comunhão com o Criador. Então não existe como o homem com essa natureza corrompida pelo pecado, o homem caído, afastado de Deus, destituído da graça de Deus, não há como esse homem entrar em comunhão, em relacionamento com o Criador, se não for por meio dessa regeneração. Mas o próprio Deus providenciou o caminho para que essa regeneração aconteça. Então ele exige que o homem seja regenerado para se relacionar com ele, nascer de novo, mas ele coloca também o Espírito Santo que pode regenerar o homem para que ele tenha essa comunhão. No próprio diálogo que Jesus tem com Nicodemos, ele diz: em verdade lhes digo que se alguém não nascer, essa pessoa não pode ver o reino de Deus. Só que o termo grego que Jesus usa aqui para expressar novo nascimento, que não nascer de novo, é uma expressão que diz que deve ser do alto, indicando que é de origem celestial, de origem divina, que não provém do esforço humano, mas de uma intervenção direta do Espírito Santo. Então essa obra do novo nascimento, ela não é uma obra produzida pelo esforço humano, pelo mérito humano, pela capacidade humana. Ela é uma obra produzida do alto, na própria expressão que Jesus usou, nascer do alto, era essa expressão que ele estava usando, é isso que o grego denota na língua original. Conforme ensina o pastor Maipilma, ele diz que a regeneração ela é divina, é a divina comunicação de uma nova vida à nossa alma, um milagre que vivifica o espírito humano que anteriormente estava morto em seus delitos e pecados. Ou seja, toda vez que o homem passa por esse processo de nascer de novo, dessa regeneração, é o Espírito Santo de Deus dando a ele a possibilidade dele receber essa nova alma, dele receber, né, esse novo espírito vivificado, restaurado pela palavra e pela graça de Deus. E nesse sentido, o apóstolo Paulo ensina que a salvação ocorre não por obras de justiça,
né, que nós tivéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, mediante o lavar da regeneração e a renovação do Espírito Santo. Essa lavagem que é apresentada aqui, ela marca o novo nascimento e está intrinsecamente ligada à conversão, transformando o pecador em uma nova criatura. E aí a Bíblia diz que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo para a glória do Senhor Jesus, conforme 2 Coríntios, capítulo 5, verso de número 17. Então, teologicamente, a regeneração ela não é apenas uma reforma moral, comportamental. É a ideia de que você muda o seu padrão ético, né, o seu relacionamento moral ali, aparentemente com a sociedade, um comportamento, e ali já é o ato da regeneração. Não, porque pessoas não regeneradas podem ser consideradas também pessoas que têm uma boa ética, que são consideradas homens de bem, de boa reputação. Há pessoas que têm uma vida aparentemente, ou diante da sociedade, diante dos homens, diante do que eu olho, do que eu vejo, é uma pessoa considerada justa. Mas diante de Deus, todos nós estamos destituídos da glória de Deus e precisamos nascer de novo através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo ele implanta uma nova natureza que nos capacita a odiar o pecado e amar a justiça. É uma recriação plena do ser humano. O novo nascimento ele deve ser visível no nosso dia a dia. Se formos regenerados, nossa conduta, nossos desejos, nossas prioridades devem refletir a nova natureza espiritual, mostrando ao mundo que não somos mais escravos da velha vida, mas somos agora servos de Deus. Não pode ter um novo nascimento que não é visível no dia a dia. Embora os atos externos não é eles que nos façam ser regenerados, mas uma vez regenerado, a gente começa a ter a evidência desse novo comportamento, a evidência dessa vida transformada. A regeneração não é uma melhoria da natureza humana, mas é a implantação da vida de Deus no coração de cada homem. Glória ao nome do Senhor Jesus. Mas vamos ao nosso segundo tópico, a regeneração como exigência de Jesus. A regeneração, ela é uma exigência absoluta e universal, estabelecida pelo próprio Cristo, sendo a única via de acesso à comunhão com Deus. Então o próprio Jesus ele diz que em verdade ele digo que se alguém não nascer, não pode ver o reino de Deus. Esse ver aqui equivale ao mesmo que entrar no reino de Deus. Então, no próprio diálogo com Nicodemos, Jesus foi muito enfático, não tem como o homem acessar o reino de Deus. Ela é uma exigência. Toda pessoa que quiser entrar no reino de Deus, ela precisa passar pela regeneração. Então essa declaração indica que a entrada no reino não se dá por linhagem ou mérito religioso. Não é porque eu tenho uma família religiosa, participo da família religiosa, meu pai é crente, minha mãe é crente, os meus avós são crentes, são servos de Deus, então isso já garante a mim que eu sou uma linhagem agora e eu vou entrar no reino de Deus. Não, não é por linhagem, não é por mérito religioso, porque eu tenho boas práticas religiosas. Não, mas é um milagre espiritual que vem do alto, conforme diz a palavra de Deus. O pastor Hernando Dias Lopes, comentando sobre o Evangelho de João, ele diz que sem o novo nascimento, a esperança humana é vã e o céu permanece de portas fechadas, independente de quão respeitável a pessoa seja na sociedade. Independente. Se você não nascer de novo, você não consegue entrar no reino de Deus. Essa necessidade ela é reforçada em Mateus capítulo 18, verso 3. Em verdade lhes digo que se alguém não se converte e não se tornarem como criança, de modo algum entrarão no reino dos céus. Enfatizando que a humildade e a transformação interior são pré-requisitos para a vida eterna. Glória ao nome do Senhor Jesus. Querido, não tem como, não há outra alternativa, não há outro meio, outro caminho, a não ser o caminho da regeneração, nascer de novo, se tornar como uma criança. E esse é um milagre feito pela graça de Deus. Não tem como se tornar uma criança nesse aspecto espiritual se não for pelo caminho da própria regeneração efetuada pela a palavra do Senhor Jesus. Como é que a pessoa vai se tornar uma criança, voltar ao ventre de uma mãe? Foi essa a dúvida de Nicodemos, mas Jesus explicou que isso não é uma obra feita pelo homem, é uma obra feita pela graça de Deus. E nesse milagre da graça, o Espírito Santo ele atua produzindo fé, produzindo arrependimento, conforme a própria pregação central de Jesus Cristo, dizendo que o homem precisa arrepender-se porque o reino de Deus está próximo. Então esse arrependimento ele não é um mero sentimento, mas é uma mudança radical de caráter e de total dependência de Deus.
quando ele diz que o homem tem que se tornar, por exemplo, como uma criança. Aí algumas pessoas até já ouviram algumas explicações, por exemplo, que a criança não tem maldade, que a criança não guarda raiva, não guarda rancor. Olha, eu tenho convivido com crianças e tem crianças que guardam mágoa, tem crianças que ficam chateadas, rancorosas, conseguem lembrar de coisas que foram feitas, não esquece tão facilmente. Eu acredito que o que Jesus estava querendo dizer como nascer de novo aqui, se tornar uma criança, é ter dependência. Por exemplo, uma criança jamais iria conseguir sobreviver sem a presença de um adulto, sem a presença de uma pessoa maior para resolver os problemas, para preparar uma comida, para alimentar. Imagine você abandonar uma criança aí recém-nascida, ou uma criancinha, né, de 2, 3 anos, ela não vai conseguir sobreviver sozinha. Ela só vai conseguir sobreviver se tiver a presença de um adulto. Então a criança depende de um adulto. Então quem nasce de novo, ela depende de Deus, ela é dependente de Deus. E é isso que o Espírito Santo está nos ensinando através da sua palavra. Então a evidência definitiva dessa obra é o surgimento de uma nova criatura, pois como afirma Gálatas capítulo 6, verso 15, pois nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim o ser uma nova criatura. Então somente ser uma nova criatura é que tem valor. A circuncisão e a incircuncisão, por exemplo, poderia ser motivo de alguém se gloriar. Alguém pertencesse ao grupo dos judeus e dizia, eu sou circuncidado. Aí o camarada pertencia ao grupo dos gentios e dizia, eu não tenho circuncisão, não precisei se submeter. Aí Paulo vai e diz, olha, nem a circuncisão e nem a incircuncisão, o ser e o não ser, não tem valor nenhum. O que tem valor diante de Deus é ser uma nova criatura, é ser transformado. Teologicamente, significa que rituais externos não possuem valor salvífico. Se não houver uma recriação plena do ser humano pelo poder divino, não tem valor. Aqueles que passam por essa metamorfose, essa transformação espiritual, são descritos em 1 Coríntios capítulo 6, verso 11. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, dada a urgência dessa mudança, irmãos, essa mensagem da regeneração que nós estamos ministrando, ela precisa ser prioridade na igreja. Conforme o próprio mandato em Marcos capítulo 16, verso 15. Vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. É necessária a exposição das Escrituras, a explicação da Bíblia de forma completa e principalmente mensagens como essa falando sobre regeneração para que a igreja possa compreender. Há uma urgência de ministrar esta mensagem. Não basta conhecer a teologia da regeneração, é preciso vivê-la. Vamos examinar os nossos desejos, as nossas inclinações, para ver se realmente nós somos transformados pelo Espírito, pois a prova da regeneração é uma vida que abandonou o pecado para andar em novidade de vida. Essa é a maior prova. A gente precisa fazer uma avaliação nossa, uma avaliação dos nossos erros, das nossas falhas, porque se não houve mudança, não podemos dizer que fomos regenerados. E aí já é um sinal de que a gente precisa buscar essa regeneração. A regeneração ela não é um acessório da fé, mas é a condição indispensável para a entrada no reino de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Mas vamos ao nosso terceiro tópico, o Pai como o autor da salvação. A regeneração ela tem sua origem no plano eterno e soberano do Deus Pai, que nos elegeu antes mesmo da existência do tempo. Antes da fundação do mundo, antes de existir qualquer coisa, nós fomos eleitos na pessoa de Jesus Cristo. Olha o que diz Efésios capítulo 1, verso 4 ao 5. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E ele também nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então esse texto revela, querido, essa mensagem revela que esta escolha da salvação, ela não foi uma medida de emergência. Apareceu alguma coisa improvisada e Deus começou a agir para tentar reparar os erros que foram acontecendo no tabuleiro da história. Não é isso. A Bíblia mostra que é o desdobramento de um propósito gracioso que precede a criação e a própria queda do homem. Antes que o homem viesse cair, antes da criação, nós fomos eleitos em Cristo. O pastor Franklin Ferreira ele diz que na economia da salvação, o Pai atua como o arquiteto que planeja a redenção e elege os salvos, sendo a fonte de onde flui toda a iniciativa redentora. Então Deus preparou tudo, providenciou tudo para que o ser humano tivesse acesso a essa salvação e a essa graça. Esse motor dessa iniciativa é o amor imensurável do Pai.
o qual é a causa direta do envio do Filho como sacrifício para nos salvar. Olha o que está escrito em João 3,16, que é conhecido como o versículo-chave da Bíblia, né? O versículo-chave do amor de Deus para com o homem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, teologicamente, o Pai ele é o princípio da divindade, o manancial de onde procede as operações externas da Trindade. Ele envia o Filho para executar a obra e o Espírito Santo aplica no nosso coração. Essa salvação, ela é oferecida exclusivamente pela graça. Não depende de mérito, de esforço humano, de práticas humanas para receber a salvação. Ela é um presente exclusivo da graça. Efésios capítulo 2, verso 8 e verso 9. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, isso aqui é a dádiva de Deus, a graça de Deus. A gente merecia punição eterna, a gente merecia a condenação eterna, mas ele nos deu o perdão dos nossos pecados. O Pai ele é exaltado como doador dessa nova vida, aquele que nos gera espiritualmente pela sua vontade soberana. Olha o que diz Tiago capítulo 1, verso 17 e 18. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, ele vem do alto, descendo do Pai das luzes. Segundo, sem querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Portanto, o novo nascimento, ele não procede da vontade da carne, mas é um milagre que nos torna filhos de Deus. A saber, os que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue. Essa ideia aqui de não nasceram do sangue fala do nascimento, não é uma questão humana, não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. É o maior milagre que o ser humano pode receber na vida, é o novo nascimento em Cristo Jesus. É a nova regeneração, o maior milagre que Deus realizou na vida do ser humano. Então eu espero que você esteja alcançando essa palavra e seja uma pessoa regenerada, porque sem a regeneração a gente não consegue acessar os céus, acessar o reino de Deus, ver o reino de Deus. Entender o Pai como autor da salvação nos dá a segurança de que nossa nova vida está ancorada na fidelidade daquele que não muda, daquele que não sofre nenhuma mutação. Então descanse, querido, na certeza de que a sua salvação não depende de sua performance, de sua capacidade, mas depende do plano imutável de um Pai amoroso. Viver como regenerado é responder a esse amor com gratidão e obediência filial, obediência ao nosso Deus Pai. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então a regeneração é o fruto de um decreto eterno do Pai, em que sua infinita misericórdia decidiu nos dar vida quando ainda estávamos mortos em nossos próprios pecados. Mas vamos ainda ao quarto tópico, falar sobre o Espírito Santo como agente da regeneração. A regeneração, ela é o ápice da aplicação da salvação, operada exclusivamente pela misericórdia divina, conforme está em Tito, capítulo de número 3, verso de número 5. Ele nos salvou não por obras de justiça que tivéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, mediante o lavar da regeneração e a renovação do Espírito Santo de Deus. Então veja que é a aplicação, foi ele que nos salvou, não por obras, não foi por nada que nós tivéssemos feito, mas a vontade divina, a vontade de Deus foi que nos deu a salvação que temos hoje. E essa obra da Trindade, ela é feita na nossa vida em harmonia completa com tudo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo realizou. É uma obra, a atuação completa da Trindade. O Pai planejou na eternidade, Efésios capítulo 1, verso 4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, o Pai foi quem planejou tudo na eternidade, é o autor do projeto, né? Porém, o Filho torna possível pelo sacrifício. Ele vem e executa o projeto que o Pai fez, pois nele temos a redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados segundo as riquezas da sua graça. O Filho vem e efetua a obra, ele vem morrer na cruz do Calvário, cumprir o projeto que Deus tinha feito. E por último, o Espírito Santo, que é o agente regenerador, ele realiza essa regeneração no nosso íntimo. Ele inicia a sua obra convencendo o pecador do pecado, conforme está João, capítulo de número 16, verso 8. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, teologicamente, isso revela que a Trindade, de forma econômica, como é falada a economicidade da Trindade, né? Onde o Espírito atua como executor e aplicador dos benefícios de Cristo, tornando a salvação uma realidade
experimental. Nesse milagre, o Espírito Santo ele implanta uma nova natureza espiritual, superando a total incapacidade da nossa carne. Ou seja, pela nossa própria vontade, jamais iríamos conseguir produzir algum fruto digno da graça e do olhar da misericórdia de Deus. Então, toda vez que você obedece, que você faz alguma coisa boa, é o Espírito Santo atuando na nossa vida, produzindo fruto do Espírito. O próprio Jesus disse, ele faz essa distinção em João capítulo 3, verso 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Somente o Espírito é que pode produzir em nós uma nova vida. O Charles Riley, ele diz que o novo nascimento consiste em implantar a graça no homem interior, segundo uma obra que nenhum homem pode realizar por si mesmo. Pois dar a vida é uma prerrogativa exclusivamente da divindade ou exclusivamente de Deus. Nenhum homem pode melhorar a ponto de alcançar ou merecer a salvação. A Bíblia diz no Antigo Testamento que as nossas obras, boas obras, são consideradas como trapos de imundícia. Só para você ver ao nível que é a nossa justiça. A nossa justiça é falha, humanamente falando, a gente não tem condição de se recuperar. Somente a transformação espiritual profunda, né? Só essa transformação espiritual profunda torna-se visível pelo caráter, conforme está em Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Somente através dessas obras, ou dessas virtudes que o Espírito produz, é que a gente consegue alcançar. Se a gente tem amor, se a gente tem alegria, se a gente tem paz, se a gente tem longanimidade, benignidade, bondade, né? Fé, mansidão, domínio próprio, que é algumas virtudes que não foram mencionadas aqui no versículo. Então todas elas são frutos do Espírito. Uma obra completa gerada pelo Espírito Santo. Então assim, onde o Espírito opera, a nova criatura emerge, manifestando virtudes que comprova que a vida de Cristo ela foi enxertada no coração de cada crente. Então, a prova da regeneração não é um título eclesiástico, mas é a presença real do fruto do Espírito em sua conduta. Não é porque você tem um título de pastor, de presbítero, de diácono, evangelista ou apóstolo, que seja lá qual for o título que você ganhar, não é um título eclesiástico que garante que você foi regenerado. Não estou dizendo que as pessoas que têm esse título não são, mas não é ter esse título que lhe garante a regeneração. Muito pelo contrário, você precisa ser regenerado para você de fato usufruir desse título, desse chamado. O título ele é um reconhecimento que a instituição te dá, mas o Senhor também designa pessoas nessas funções, só que você precisa ser regenerado pela graça de Deus. Se você foi regenerado, suas inclinações mudaram. Você já não é mais aquela pessoa que está agora com a vida inclinada para as obras da carne. A malícia, a maldade, a concupiscência, o ódio, as coisas dessa vida já não está mais tomando conta do seu pecado. Você agora odeia o pecado que antes amava e agora deseja a santidade que antes você ignorava. Então o Espírito Santo não é apenas o Espírito Santo ele não apenas limpa o passado, mas ele planta a vida de Cristo para que ela floresça no caráter, nos nossos atos, no nosso dia a dia, como um presente daqueles que são salvos em Cristo Jesus. Mas vamos aqui ao nosso segundo ponto, falar sobre a natureza espiritual da regeneração. Nós estamos falando sobre a regeneração, que é uma obra da Trindade, e agora vamos falar sobre essa natureza espiritual da regeneração. Primeiro tópico, uma transformação interior. Nicodemos ele revelou total incompreensão espiritual ao interpretar o novo nascimento sob a ótica puramente biológica. Quando Jesus falou com ele, ele imaginou, velho, o senhor está pedindo que eu vou ter que entrar na barriga de manhã, como diz aqui a gente, né, os bons baianos, né? Vou ter que entrar na barriga de manhã, na barriga de mamãe de novo, para depois eu ter que nascer? O que acontece? Ele tinha uma incompreensão completamente limitada, apesar de ser um homem religioso. Aí ele diz, como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que eu posso entrar pela segunda vez no ventre de minha mãe e nascer? Então ele demonstrou estar preso à visão limitada do plano natural. Segundo um comentário bíblico pentecostal, o homem natural ele é incapaz de avaliar assuntos que estão no plano espiritual. Isso é completamente alheio ao homem. O homem não tem condição de discernir as coisas espirituais se não for dado pelo próprio Espírito de Deus. Essa verdade é confirmada em 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural ele não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhe parece loucura. E não pode entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Então, teologicamente, isso é uma evidência de que a mente religiosa, sem o auxílio da graça, permanece morta para as realidades do reino de Deus. Porque a mente religiosa, uma mente que está pautada apenas pelas exigências da religião, pelos aspectos da religião,
ela acaba não conseguindo compreender somente o auxílio da graça. Nicodemos, ele era um homem religioso, ele praticava os atos da religião, né? Ele jejuava, orava, dava dízimo, esmolas, as ofertas, fazia tudo que a religião exigia, aparentemente ele cumpria, mas faltava a ele conhecer o que era nascer da água e nascer do Espírito. Então o equívoco de Nicodemos residia na ideia de mérito, de justiça própria, acreditando que o cumprimento da lei seria suficiente. É aqui que começa a ter a interpretação do que é a regeneração, o que é de fato a natureza da regeneração, que é uma transformação interior. Ele entendia que era mérito, que era justiça própria, que era apenas algo ligado ao aspecto humano, aspecto natural do homem. E não é. É uma mudança que parte do nosso interior e vai refletir no exterior, lógico, mas não começa no exterior, ela começa no nosso íntimo. O apóstolo Paulo expõe essa falha lá em Romanos capítulo 10, verso 3. Porque desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. É o homem tentando estabelecer a sua própria justiça. Aí ele acha que ele fazendo as coisas do jeito dele, da forma que ele quer, ele está exigindo a justiça, está praticando a justiça. Não, não, não. Nós temos que praticar as Escrituras motivados pela própria palavra de Deus. A palavra de Deus é o árbitro, né? É o centro, é o início que essa transformação começa a atuar na nossa vida por meio da sua palavra. Então Jesus, porém, não exigiu um aprimoramento moral, mas uma recriação plena do ser humano, operada de dentro para fora pelo poder divino. E ele foi enfático ao declarar: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O pastor Antônio Gilberto, ele diz que enquanto a regeneração enfatiza o nosso interior, a conversão, ela manifesta no exterior. Quem nasce de novo deve demonstrar uma mudança radical de caráter no seu cotidiano. Então não adianta eu ficar dizendo que eu fui regenerado, que eu nasci de novo, que eu estou transformado e eu continuar com os mesmos comportamentos. Eu preciso mudar. E mudar para que o fruto do Espírito comece a aparecer na minha vida. Senão, é apenas discurso da boca para fora. A gente precisa mostrar isso no nosso dia a dia. Não se perca no ativismo religioso ou no esforço humano de tentar agradar a Deus por méritos próprios. O que é ativismo religioso? É quando você começa, por exemplo, pregar, cantar, reger, trabalhar na igreja. É errado? Não. Eu devo trabalhar? Sim. Devemos trabalhar na obra de Deus, no reino de Deus. Mas isso é atividade religiosa. Há muitas pessoas que cantam, pregam, mas fazem tudo no automático. Não há mudança externa. Veja, por exemplo, Marta. Marta estava cozinhando para Jesus. Mas vai dizer que não? Estava trabalhando para Jesus. Vamos dizer que Marta estava ali trabalhando na cantina da igreja, ou fazendo um almoço para Jesus, o pregador do culto da festa. Estava trabalhando para Jesus. Foi lá fazer comida para os apóstolos. Estava entediada, zangada. Aí a Maria sentada ouvindo o evangelho. Aí Jesus disse: ela escolheu a melhor parte. Você escolheu as muitas coisas e uma coisa só te era necessária. Então mostra isso que ativismo religioso. Há pessoas que prega, canta, faz tudo no automático. Aprendeu a fazer. Isso é muito comum de nós, seres humanos. Eu estou olhando para mim e para você aqui nesse momento. É muito comum de nós, seres humanos, acabar se entregando a essas questões do ativismo, da atividade, achando que o fato de fazermos algo ali para a obra de Deus já nos garante a salvação. Isso é esforço humano. A gente deve fazer porque a gente é salvo. A gente deve fazer como gratidão por tudo que ele fez na nossa vida. E não como garantia de que é por isso, porque a gente faz, que a gente vai ser salvo. O próprio apóstolo Paulo diz que a gente tem que ter cuidado para não salvando a muitos, a gente acabar se perdendo. A salvação exige uma metamorfose espiritual que só o Espírito Santo pode realizar em seu íntimo, transformando seus desejos e as suas prioridades. A regeneração ela não é uma reforma externa de conduta, mas uma ressurreição espiritual que implanta a vida de Deus no coração de cada homem. Glória ao nome do Senhor Jesus. A natureza espiritual da regeneração. Vamos ao segundo tópico. Uma obra soberana do Espírito. Para entrar no reino de Deus, Jesus revela ser indispensável, conforme João capítulo 3, verso 5, nascer da água e do Espírito, indicando que uma purificação profunda e o recebimento de uma nova natureza. Conforme afirma o pastor Stanley Orton, ele diz que o Espírito Santo é o agente ativo da santificação e da regeneração, sendo aqui simbolizado pela água que purifica a pecaminosidade e vivifica o interior de cada pessoa. Então, o Espírito Santo ele está agindo, ele age de forma soberana, uma ação completa de purificação e de transformação.
Esta metamorfose ou essa transformação espiritual ela não pode ser produzida pelo esforço humano ou pela carne, mas é a realização da promessa. Lembra de Ezequiel, capítulo 36, versos 26 e 27. Eu lhes darei um coração novo e porei no peito de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhe dareis um coração de carne. Porei o meu espírito no peito de vocês e farei com que andem nos seus estatutos. Veja que aqui a palavra está dizendo algo que somente o Espírito de Deus pode fazer. Não tem como o ser humano fazer. E só fazendo uma pausa aqui, as versões que eu uso aqui, a NAA, que é a Nova Almeida Atualizada. Eu estou adotando só usar essas versões. Acredito que ela se torna até mais fácil a compreensão da linguagem. E aí você percebe que aqui ele fala de tirar do peito, né? Colocar no peito de vocês. Então, são expressões que ficam muito mais compreensíveis. Não estou dizendo que as outras versões não sirvam, mas essa versão, atualmente, a Nova Almeida, ela tem sido uma versão bem fácil. Acredito que ela vai cada vez mais ganhando espaço no contexto cristão, né? E havia até outras recomendações por outros grandes teólogos também no Brasil, como, por exemplo, Augusto Nicodemos falando muito bem sobre essa versão, e a gente consegue compreender. Então, teologicamente, a água em João 3,5 remete à purificação profética que prepara o homem para a habitação do Espírito Santo. Essa soberania do Espírito Santo é ilustrada por Cristo através da liberdade do vento, João 3,8. O vento sopra onde quer, você ouve o seu barulho, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então esse nascer do Espírito é ser guiado pelo Espírito. A folha, por exemplo, se você jogar ela ao vento, é o vento que vai determinar onde ela vai parar. A força do vento vai conduzir ela. Então, quando você é nascido do Espírito, você é nascido de Deus, você é conduzido pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que lhe conduz. O Miller de Erickson, ele diz que a regeneração é uma obra sobrenatural e instantânea que altera as inclinações básicas do indivíduo, tornando ele receptivo aos estímulos de Deus. Então, você automaticamente, quando foi regenerado, a palavra de Deus te regenerou, o Espírito Santo atuando em você, regenerando sua vida, você automaticamente já começa a ser inclinado agora para as coisas de Deus. Os desejos pelas coisas de Deus. Veja que enquanto o homem natural é incapaz de discernir as coisas de Deus, conforme 1 Coríntios capítulo 2, de 11 a 12, a ação soberana do Espírito recria o pecador, tornando-o, conforme está em 2 Coríntios 5,15, numa nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo na vida dele. Assim, querido, a regeneração ela não é um processo controlado por ritos humanos, mas um milagre divino que concede uma nova identidade e uma direção de vida dada por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, se você foi regenerado, sua vida ela deve manifestar esses efeitos dessa ação soberana. Assim como não vemos o vento, mas percebemos o seu barulho, a presença do Espírito, ela deve conduzir, deve ser notada na nossa vida, deve haver uma mudança real no nosso caráter, para que a gente possa obedecer de forma espontânea à vontade do Deus Pai. A regeneração é um milagre incontrolável pelo homem, onde o Espírito sopra vida no morto espiritual para que ele viva plenamente para a glória de Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Vamos ao terceiro tópico, uma nova vida e nova conduta. A distinção entre a natureza decaída e a vida gerada por Deus é absoluta, pois nenhum esforço humano pode produzir o que é de origem celestial. Veja que Jesus disse, que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Eu citei esse versículo ainda há pouco, João 3,6. Então veja que a carne aqui não se refere ao corpo físico apenas, a ideia desse corpo que nós temos, mas a condição humana que está alienada contra Deus. Mas quando ela está alinhada com Deus, então a gente consegue viver completamente para Deus. Invariavelmente, a vida, quando ela está alienada, distanciada de Deus, ela produz escravidão e morte. Gálatas capítulo 5, verso 19. As obras da carne são conhecidas e são essas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem e por aí vai. Então, obras da carne são produzidas, que essas inclinações da nossa vida, quando ela está desgarrada de Deus. O pastor John Wesley ele diz que a regeneração é uma mudança completa na nossa natureza mais íntima, transformando os sentimentos do espírito de trevas em afeições santas, restaurando o homem para que ele volte a ser a imagem de Deus. Assim como permanecer na carne é ser dominado pela natureza pecaminosa, Romanos capítulo 8, verso 5. Isso
nos torna incapaz de agradar a Deus. Já o nascer do Espírito aqui é o indivíduo passando a viver uma nova jurisdição espiritual, uma nova vida, onde o domínio do pecado é vencido pela habitação do Consolador. A sua casa velha agora foi reformada e entrou um novo valente, né? O Espírito Santo adentrando na sua vida, o Consolador, e ele começa agora a gerenciar os seus atos e as suas atitudes. E essa transformação exige que os salvos se deixem renovar no espírito do entendimento de vocês, abandonando a antiga mentalidade para abraçar a mente de Cristo. Então é preciso ter uma mudança na mente, uma transformação, a chamada metamorfose, né? Renovados pela transformação do vosso entendimento. Essa nova condição espiritual não é uma reforma superficial, mas um novo modo de existir que se evidencia na prática. Não tem como você dizer que nasceu de novo e ficar escondido. Não tem como. Quem nasceu de novo é conhecido pelas suas obras. As suas ações, amor, paz, alegria, fruto do Espírito. Gálatas capítulo 6, aparece na vida de quem nasceu de novo. Quem experimentou o milagre do alto passa a andar em novidade de vida, Romanos 6, verso 4, manifestando o fruto do Espírito em substituição aos vícios anteriores. Não tem como. Nasceu de novo, vai exibir um novo comportamento, uma nova vida. A prova definitiva da autenticidade desta obra é o que está em 1 João capítulo 3, 6. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Quem nasceu de novo é mudado. Portanto, a regeneração gera uma nova conduta marcada pelo amor fraternal e pela obediência voluntária, que são as credenciais do reino de Deus no dia a dia de cada crente. Não tem como. Se você nasceu de novo, tem que ter uma nova vida. E é preciso que a gente possa examinar as nossas inclinações e os nossos desejos. Como é que estão os nossos desejos, as nossas inclinações? Continuam ainda sendo os desejos pecaminosos, impuros, inclinados para o pecado, para a maldade, para o ódio, para as coisas que não condizem com o fruto do Espírito, ou a gente já está mudando de vida, né? O amor, a paz, a longanimidade, a benignidade, a fé, a mansidão, porque é isso que tem que ser evidência de quem nasceu de novo. A regeneração genuína, ela deve ser visível na mudança de suas prioridades e no abandono de hábitos pecaminosos. Quem nasceu de novo não apenas fala de Deus, mas reflete o caráter de Cristo em suas atitudes e nas suas reações do cotidiano. Se não nasceu de novo, não tem como. A regeneração, ela não apenas perdoa o passado do pecador, mas implanta nele uma nova natureza que odeia o pecado e tem prazer na santidade. Você começa a sentir nojo do pecado. Começa a odiar o pecado, desprezar o pecado, amar as coisas certas, as coisas de Deus. É um desejo implantado pelo Espírito Santo na sua vida. Mas vamos ao nosso terceiro ponto para que a gente possa concluir a nossa aula de hoje. Sinais do novo nascimento em Cristo. Quais são os sinais de que alguém, de fato, ele alcançou esse novo nascimento? Primeiro, justificação pela fé. A justificação é um ato forense, declarativo de Deus, por meio do qual o pecador ele é aceito como justo diante do tribunal divino. Essa nova posição ela não provém de méritos humanos, como a gente já tem falado até aqui, mas da obra redentora de Cristo, conforme está em Romanos 3, 24 e 28. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção de que há em Cristo Jesus. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Então, a primeira evidência, o primeiro sinal de uma justificativa, de um novo nascimento, é a justificação pela fé. Pastor Maipilma, ele diz que a justificação é, primeiramente, uma mudança de posição perante a lei, onde o crente é absolvido e recebe a imputação da justiça de Cristo. Ou seja, você não foi perdoado pela sua justiça, mas pela justiça de Cristo. Você não foi perdoado pela obediência que você fez, mas pela obediência de Cristo. Foi o que ele fez na cruz do Calvário que garantiu a sua salvação, que garantiu a você o direito da salvação. Senão, ninguém estaria aqui. Então, é a justificação pela fé. Então, dessa forma, somos o quê? Absolvidos da culpa e da condenação. Pois, como diz Romanos 4, versos 7 e 8, bem-aventurado aquele cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará o pecado. Então, teologicamente, a justificação é a base jurídica do novo nascimento, sendo uma dádiva recebida exclusivamente pela fé. Exclusivamente pela fé. Você não foi justificado por causa do merecia, recebeu porque fez alguma coisa boa. Não. Apenas a justiça de Cristo foi imputada pelo crédito que ele tem. Lembra quando Paulo ele pediu perdão
por Onésimo, né, por aquele rapaz que estava preso lá, quando ele escreveu a carta a Filemon. Então ele disse, coloca na minha conta, no meu crédito. Por ele não, por mim. É igual quando alguém vai vender para alguém que não tem um crédito suficiente e precisa do avalista. Alguém que se põe no lugar daquela pessoa, diz, eu pago no lugar dele, eu assumo a dívida dele. Então Jesus assumiu a nossa culpa. Embora essas ilustrações são fracas para descrever tudo o que Jesus fez, mas é apenas para você tentar compreender um pouco. Teologicamente, a justificação ela é a base jurídica do novo nascimento, sendo uma dádiva recebida exclusivamente pela fé. Então, em Romanos 3:22 diz, isso é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Então, essa fé não é causa meritória, mas é um instrumento de apropriação da graça. Não é a fé que é mérito, a fé pela minha fé. Não é fé na fé, é a fé em Cristo. Não é a minha fé me salvou, não. Você é salvo porque Jesus te salvou. A fé foi apenas um instrumento de apropriação, de receber. É um condutor ali por onde a graça se estendeu na sua vida. O Jacó Arminio, nas obras de Arminio, ele diz o seguinte, que os pecadores são tidos por justo unicamente pela obediência de Cristo, que é a causa que move a misericórdia de Deus. O apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 2, verso 16, sabendo contudo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas por meio da fé em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo. Então essa obra ela é aplicada pelo Espírito que atua em nós, conforme João 16, verso 8. Quando vier o Espírito, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então apenas o Espírito Santo de Deus justifica a nossa vida. Ainda em Romanos, capítulo de número 5, verso 1, diz que os resultados são imediatos. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então não é que eu vou ter paz com Deus um dia no futuro, ter comunhão com... Não, imediatamente, uma vez que você foi alcançado, justificado, a paz com Deus começa a reinar na sua vida. João capítulo 1, verso 12 diz, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome. E a Bíblia diz que o Espírito Santo testifica no nosso espírito, confirmando que nós somos filhos de Deus. Então não é uma coisa para o futuro, é uma coisa para hoje. Você já está vivendo, quando você está regenerado, a plena consciência e convicção de que você está justificado em Cristo. Então, viva com a consciência de que a sua aceitação diante de Deus depende inteiramente da perfeição de Jesus. Rejeite qualquer tentativa de merecer a salvação e descanse na paz de ser reconciliado com o Pai unicamente pelos méritos do Filho, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. A justificação pela fé, ela retira o peso da condenação legal e nos concede a segurança de sermos amados e aceitos como filhos na família de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Vamos ao segundo tópico, a vida de santificação. No momento da conversão, o pecador experimenta uma mudança simultânea e multidimensional perante Deus. No momento da conversão, vida de santificação. Ele recebe primeiro a justificação e agora ele começa a ser santificado pelo Espírito Santo. Ele é justificado legalmente, regenerado interiormente e adotado na família divina. Olha o que diz Atos capítulo 13, verso 39. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas de que vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Ou seja, a lei de Moisés apontou todos os nossos erros, todos os nossos defeitos. O cara olha para a lei como se fosse um espelho, ele se vê sujo. Mostra o borrão que está no rosto, o cabelo está bagunçado, ele não consegue resolver nada. Mas o espelho mostra. Mas quando você vai para a torneira da graça, né, a água, aí você consegue lavar. Você consegue ser justificado. Então, tudo que a lei de Moisés não conseguiu fazer, a graça de Deus faz. Então, essa nova realidade é confirmada em João capítulo 5, verso 24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Passou da morte para a vida. Em Romanos capítulo 8, verso 15 diz, porque vocês não receberam o espírito de escravidão, mas receberam o espírito de adoção. Está lá em João capítulo 5, verso 24. Então, é uma realidade confirmada pela palavra. Então, teologicamente, embora esses eventos ocorram instantaneamente no momento da aceitação, no momento que a pessoa ali se entregou a Cristo, elas marcam o início de uma nova jurisdição espiritual, onde o salvo não é mais escravo do pecado, mas ele agora é servo da justiça. Oh, glória ao nome de Jesus. Então, a partir desse marco, inicia-se a santificação progressiva, que é um processo contínuo de conformidade com a imagem de Cristo. Segundo o Millard Erickson, ele diz que a santificação
é a continuação do que foi iniciado na regeneração, sendo a operação do Espírito Santo que aplica a vida prática na vida do crente e uma perfeição em Jesus Cristo. E essa obra possui dois aspectos: o posicional, onde nós somos chamados de santos, onde a gente pode ser chamado de santos. Aí Paulo diz, eu escrevo aqui aos santos, ele considera a igreja santa no aspecto posicional. Não que nós somos perfeitos, mas no aspecto posicional somos santos. Mas no aspecto progressivo, onde nós estamos crescendo em maturidade, é um mandato divino, como diz 1 Pedro capítulo 1, verso 15 e 16. Sejam santos vocês também em todo o seu procedimento, porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Então ela tem dois aspectos. Primeiro, posicional, sou filho de Deus, sou santo, sou igreja de Cristo, mas no aspecto progressivo, eu estou a cada dia mais uma santificação progressiva. Estou passando por esse aperfeiçoamento dia a dia através da regeneração feita pela palavra de Deus, que vai mudando o nosso caráter, nosso comportamento através da santificação. Eu disse regeneração, mas é santificação. Então o Espírito Santo ele atua transformando o caráter de glória em glória na sua própria imagem, conforme 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, exigindo que o crente abandone a antiga natureza. Se a gente foi santificado, avançou a santificação, tem que deixar a velha natureza. E aí começa a ter a evidência prática dessa transformação. É aquilo que a gente está falando desde o início, uma nova conduta, marcada pela renúncia do pecado, uma obediência voluntária às coisas de Deus. O salvo deve viver conforme a vontade do Senhor. 1 Tessalonicenses 4,3. Pois esta é a vontade de Deus, a santificação de vocês. E isso implica na morte diária para as inclinações da carne, uma vivificação para os desejos de Deus, pois em Romanos, capítulo 6, verso 11, assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, querido, se não houver uma mortização da nossa carne, uma alimentação do espírito, né, você não vai conseguir vencer. Não tem como vencer. A santidade, ela não é opcional, mas é o resultado natural da habitação do Espírito Santo, que nos capacita a prática, a justiça e a verdade em todas as esferas da nossa existência. Então isso implica o quê? Uma morte diária, constante das nossas inclinações para o pecado, para viver uma vida completamente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então a santificação ela exige o que? A cooperação humana no aspecto de você se entregar à vontade do Espírito, fazer o que o Espírito Santo está lhe dando o comando para viver, as orientações, viver de acordo com essa palavra. Não espere um sentimento passivo. Decida hoje a obedecer a palavra e a mortificar os hábitos pecaminosos. Lembrando que o Espírito Santo é o seu ajudador constante nessa jornada de transformação. O apóstolo Paulo chega a fazer uma comparação que milita, né? A carne brigando contra o Espírito o tempo todo, porque agora o seu Espírito ele sabe o que é a vontade de Deus. Ele te inclina, ele te puxa através do Espírito Santo para as coisas de Deus. Só que ao mesmo tempo a sua carne está ali, querendo te puxar para as coisas da carne. Mas agora você já está vivendo na novidade do Espírito, guiada pelo Espírito Santo. E você sabe o que é preciso fazer. Então a justificação nos dá o direito ao céu, mas a santificação nos dá a adequação para vivermos na presença de um Deus santo. Glória ao nome do Senhor Jesus. Vamos ao terceiro e último tópico, o fruto do Espírito. O fruto do Espírito ele é o reflexo visível da regeneração no caráter do salvo, manifestando as virtudes de Cristo em substituição às inclinações da carne. Paulo faz um paralelo. Ele vai mostrar o que é a obra da carne, né, a maledicência, a lascívia, o adultério, a fornicação, ele vai a feitiçaria, ele vai mostrar tantas as coisas mais que as obras da carne. Aí ele começa agora a fazer um contraponto no capítulo 5, em Gálatas 5, mostrando o que é o fruto do Espírito. Aí ele mostra amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. 9 virtudes. Veja que ele diz o fruto, ele não diz os frutos. A gente consegue comparar aqui como se fosse uma tangerina ou uma laranja que é composta por vários gomos. É uma fruta só, porém com várias repartições. 9 repartições. O pastor Charles Spurgeon ele foi muito feliz quando ele faz uma comparação aqui, quando ele diz que essas 3 primeiras virtudes, elas se dão no relacionamento do homem com Deus. Ou seja, quando eu me relaciono com Deus, eu consigo ter a evidência de amor, alegria e paz. No meu relacionamento com Deus, eu consigo sentir amor, alegria e paz. No meu relacionamento com o próximo, eu consigo demonstrar. Lógico que eu estou conectado com Deus, não pode uma coisa fugir da outra. Eu começo com Deus quando eu tenho amor, alegria e paz. Na sequência, longanimidade. Eu não sou longânimo comigo mesmo, eu sou longânimo com o próximo. Benignidade com o próximo. Bondade com o próximo.
Já a fidelidade, mansidão e domínio próprio eu começo comigo. É quando eu estou me relacionando com Deus e comigo mesmo. Então, primeiro, com Deus e comigo mesmo eu consigo sentir amor, alegria e paz. Quando eu estou me relacionando com Deus através do fruto do Espírito, eu tenho longanimidade, benignidade e bondade com o próximo. Eu demonstro isso com o próximo. Aí depois eu tenho fidelidade, mansidão e domínio próprio quando eu me relaciono comigo mesmo. Quando eu consigo me relacionar com Deus e comigo. Por quê? Fidelidade não é com as pessoas? Não, fidelidade começa com você. Porque há pessoas que elas são fiéis dependendo das circunstâncias e se estiver na presença de pessoas. Se ela estiver ausente, sozinha, ela faz. Ela erra. Se ela saber que ninguém vai descobrir, alguém, rapaz, se eu pudesse fazer isso aqui e ninguém descobrisse, eu ia fazer. Eu ia pegar isso aqui. Então, ela não é fiel consigo mesmo. Por exemplo, Daniel não precisava nem orar. Quem é que estava vendo? Ele estava sozinho no quarto dele. Quem que ia ver que ele estava orando 30 dias? 30 dias sem orar. Mas ele foi fiel consigo mesmo e com Deus. Fidelidade começa nesse relacionamento com Deus e consigo mesmo. Mansidão, você começa com você mesmo, controlando suas próprias forças. Você tem a capacidade de reagir, mas você não vai reagir. Você tem a capacidade de falar, mas você não vai falar. Você tem mansidão, controle da sua própria força. A palavra mansidão aqui, ela parece ser um pouco pesada, mas ela dá a ideia para um boi, um animal manso, dominado. Quando você pega um animal domesticado, né? Você pega lá, às vezes, um cachorro, ele sendo no mato selvagem, ele vai partir para cima para estraçalhar a pessoa. Mas quando ele é um animal domesticado, ele tem a mesma força que um animal selvagem, talvez um pouquinho mais comedida, mas ele tem a força. Um leão domesticado tem a força. Um touro, ele vai ter a força. Um elefante, ele tem a força. Mas ele está domesticado, mansidão. E o domínio próprio, capacidade de dominar os próprios ímpetos. Não só a força, mas as próprias ações do próprio corpo. Não se entregar para que você possa dominar a sua vida. Então, diferente dos dons que trata da capacitação para o serviço, né? Que nos dá habilidade para profetizar, para pregar, para ensinar. Isso é a capacitação para o serviço. Os dons faz isso. Mas o fruto trata do ser espiritual, sendo a prova do que é que nós somos. É a evidência de que somos filhos de Deus. Então, Efésios capítulo 2, verso 10 diz: feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Eu gosto de uma explicação, de uma ilustração, sobre o que é o fruto e o que é o dom. O dom, por exemplo, eu comparo ele muito com as flores que dá em uma árvore antes dela produzir o fruto. Então veja que os dons são necessários, as flores são necessárias para produzir o fruto. Mas o fruto é o que de fato aquele que plantou a árvore quer. Por exemplo, quem planta uma árvore, ela não espera apenas colher flores, ela quer colher o fruto. Plantar um pé de manga, eu quero colher manga. Mas não quer dizer que ela não terá que produzir flores. Ela vai dar as flores para depois produzir o fruto. Então, os dons, eu comparo muito isso. Os dons é necessário, mas ele não é o resultado final. O resultado final é o fruto. Os dons é a capacitação para gerar frutos. A igreja capacitada, ela prega, ela ensina, ela tem discernimento, ela tem pregação da palavra, ela tem os milagres. Tudo isso para gerar uma transformação. Se não está gerando, aí ela começa a virar uma igreja menina, infantil, uma igreja sem edificação espiritual. Deu para entender? Então vamos lá. Teologicamente, o uso do termo fruto aqui no singular indica uma unidade de caráter. Não são virtudes isoladas, mas uma metamorfose plena operada pelo Consolador que forja a identidade de cada cristão. Millard Erickson ele diz que a santificação é a continuação do que foi iniciado na própria regeneração, onde a nova vida concedida passa a ser aplicada e praticada no cotidiano. Essa mudança de natureza ela é radical e contínua. Quem antes era dominado por paixões carnais, agora está conforme a palavra de Deus. Romanos 8, verso 5. Os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. E é isso que a gente precisa viver, de acordo com a vontade de Deus. Assim, a autenticidade da salvação é identificada pela produção moral. Pois em Mateus, capítulo 7, verso 16, assevera: vocês os conhecerão pelos seus frutos. Por acaso se colhe uva de espinheiros e figos de ervas daninhas? Então, se você foi transformado como filho de Deus, você tem que produzir obras de filho de Deus. Você não pode viver agora como um agente das trevas, como uma pessoa que continua sendo guiado pelo espírito maligno, pelo espírito das trevas. Agora nós vamos ter que andar em novidade de vida. O regenerado busca maturidade para que as suas reações sejam cada vez mais conforme a palavra de Deus. Lucas capítulo 6, verso 40. Todo o que for bem preparado será como o seu mestre, tornando-se um testemunho vivo da graça, segundo Mateus 5,16.
assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifique o Pai de vocês que está nos céus. Então, toda vez que você produz boas obras, vive uma vida de acordo com a palavra de Deus, o nome do Senhor é glorificado. O pastor John Wesley ele diz que o fruto do Espírito é a evidência externa de um amor interno e verdadeiro por Deus, sendo um privilégio incontestável de todo aquele que foi vivificado pelo alto. Glória ao nome do Senhor Jesus. O fruto do Espírito não pode ser simulado por esforço moralista ou religioso. Eu disse isso antes. Se você nasceu de novo, então examine se as suas atitudes diárias estão refletindo as virtudes de Cristo. A verdadeira espiritualidade se manifesta na transformação do caráter, não apenas em palavras ou ritos externos. Não vai viver uma vida só de aparência e o interior ainda cheio de problemas, não. É o interior mudado para evidenciar no exterior. O fruto do Espírito é a credencial moral do salvo, revelando que a vida de Cristo agora está governando o seu coração e moldando o seu agir. Glória ao nome do Senhor. Essa aula está te edificando? Está sendo uma bênção para você? Esse canal tem te ajudado a crescer espiritualmente na sua sala de aula? Então, dá um joinha, faz a sua inscrição, ativa o sininho e deixa um comentário aqui, abençoado. Comenta, pergunta, fala alguma coisa porque você ajuda o nosso canal a crescer. Vamos concluir? A regeneração é uma obra da Trindade, operada ou efetivada pelo Espírito Santo. Foi isso que nós deixamos bem claro aqui. Não é um esforço humano, mas é uma transformação espiritual profunda. Porém, como regenerador, o Espírito Santo concede uma nova vida, uma nova natureza, uma nova direção ao ser humano. Então é necessário nascer do alto para que a gente possa ver ou entrar no reino de Deus. Cada crente, querido, ele deve deixar a sua vida ser conduzida pelo Espírito Santo, para que ele possa refletir o dia a dia a natureza divina que ele recebeu, esse novo nascimento que ele alcançou. Então eu espero que essa palavra conseguiu espaço no seu coração, e que você seja edificado para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Que ele te abençoe, que ele te guarde. E até a nossa próxima aula, querendo Deus, em nome do Senhor Jesus.